Se você trabalha com educação de surdos, em algum momento você já deve ter percebido que existe algo que não está se encaixando no processo de ensino. Não é falta de esforço, não é falta de dedicação, mas existe um limite que parece que ninguém consegue ultrapassar. O aluno acompanha, responde, participa, mas não consolida. Ele avança até certo ponto e depois trava. E o mais perigoso é que muitas vezes isso passa despercebido, porque superficialmente parece que está funcionando. O que está por detrás disso é muito simples, mas quase ninguém tem coragem de falar com clareza. O modelo está errado. Durante décadas, a educação de surdos tem sido construída em cima de uma ideia de que o aluno surdo aprende como um aluno ouvinte. E isso simplesmente não é verdade. O cérebro do surdo se reorganiza para processar o mundo de forma visual. E isso não é só um detalhe. Isso muda completamente a forma como o aprendizado acontece. Quando você entende isso, começa a ficar óbvio, porque tantos alunos passam anos na escola sem dominar plenamente nenhuma língua. Eles não são incapazes, eles não têm dificuldade de aprender. Eles foram colocados dentro de um processo que não respeita como que o cérebro deles funciona. E aí acontece o que você já viu várias vezes. O aluno decora, reproduz, copia, até consegue acompanhar alguns momentos, até faz uma outra pergunta, mas ele não desenvolve um nível real de profundo aprendizado, de autonomia real que ele vai precisar para a vida. O ponto central é que estão tentando ensinar o português antes de consolidar a Libras como base. Isso é estruturalmente errado. É como você construir uma casa começando pelo telhado. Pode até parecer que você está avançando, mas não sustenta. E é exatamente por isso que o aluno parece entender durante a aula, mas depois ele não consegue manter aquilo de forma consistente. Agora, a partir do momento em que você muda essa lógica, o cenário muda junto. Quando o aluno passa a ter acesso a uma forma de organizar e registrar o pensamento diretamente em sua própria língua, a Libras, sem precisar de ficar fazendo tradução mental, sem precisar de ficar fazendo adaptações, o cérebro responde de outra forma. Ele reconhece aquilo imediatamente, porque aquilo já faz parte da estrutura natural de processamento da mente. Existe uma cena muito clara que ilustra isso. Uma criança surda, quando ela escreve pela primeira vez algo na sua própria língua e descreve aquilo como um sonho real, porque ela, pela primeira vez, o pensamento conseguiu finalmente sair da mente e ir para o papel de forma correta. Não é só escrita, é organização de pensamento, é clareza, é autonomia. E quando isso acontece, o aprendizado deixa de ser esforço e passa a ser natural. E a partir daí fica evidente que o problema nunca foi o aluno e nunca foi ensinar mais conteúdo. O problema sempre foi a ausência de um caminho que respeite o funcionamento do cérebro visual. E quando esse caminho existe, o processo deixa de ser tentativa e erro e passa a ser previsível, estruturado e replicável. Depois de mais de 25 anos dentro desse processo, mais de uma década aplicando isso na prática, ficou claro que existe uma sequência lógica que funciona. Não é adaptação, não é improviso, é método. Um método que acompanha exatamente como o cérebro visual aprende, que desenvolve base, cria progressão e leva o aluno até o ponto onde ele para de ficar fazendo essa tradução mental e começa a pensar diretamente em Libras, a sua própria língua. E quando isso acontece, o comportamento muda. O aluno ganha autonomia, começa a entender de verdade, se expressa com mais clareza e deixa de depender o tempo inteiro de apoio. Ele começa a se desenvolver de verdade e com mais leveza e com mais profundidade. O resultado deixa de ser superficial e passa a ser real. Diante disso, continuar usando o mesmo modelo não faz mais sentido. Quando você entende como o processo realmente funciona,
A única decisão lógica é ajustar o caminho. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu organizei tudo isso em um material completo, estruturado, passo a passo, que te mostra como aplicar esse processo na prática, desde a base até o desenvolvimento completo do aluno. Esse é o livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos, como a neuroaprendizagem visual desenvolve o cérebro bilíngue pelo pensamento em Libras, cujo prefácio foi feito, inclusive, pela norte-americana Very Sutton, criadora da Escrita de Sinais. No livro, você vai entender o passo a passo de como o cérebro surdo realmente funciona, quais áreas realmente são ativadas no processo e, mais do que isso, você vai entender como aplicar isso, como ativar essas áreas de forma intencional. Esse é um processo passo a passo. Você vai descobrir as armadilhas que existem hoje no sistema educacional para os surdos, aquilo que você eventualmente está fazendo, mas não é a melhor forma realmente para ativar a cognição linguística do seu estudante surdo. E mais do que isso, você vai ter aqui um método prático, passo a passo, organizado em 5 fases, que vão desde o início mesmo de um estudante que não sabe quase nada de Libras, até mesmo ao nível já de ensino acadêmico. Você passa pelo ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Passo a passo, como implementar a escrita da língua de sinais de uma forma lúdica, de uma forma prática, de forma que realmente vai ativar a cognição linguística de seu estudante surdo. Todo o livro foi escrito por mim, juntamente com minha esposa Raquel Barreto, que é surda. Tem muitos novos exemplos e ele complementa este outro livro aqui, que é o Escrita de Sinais na Educação de Surdos, terceira edição, revista atualizada e ampliada, comemorativa de 13 anos, lançado recentemente. Os dois se complementam. Neste você aprende a ler e escrever a Libras, passo a passo, e neste outro você vai aprender como implementar isso na sua sala de aula com seus estudantes surdos. Embora o livro seja focado primeiramente nos estudantes surdos, ele é totalmente aplicável também para você, porque obviamente vai ficar muito mais prático você tendo esse domínio também com profundidade, com leveza e com clareza. Então, qualquer que seja o seu nível de Libras hoje, estes livros vão trazer a clareza que você precisa para destravar sua Libras, avançar ainda mais e poder ajudar também os surdos a se desenvolverem ainda mais em sua própria língua. Os links estão logo aqui abaixo, você pode também conversar com a minha equipe pelo WhatsApp. Vai lá!